Glórias a Deus. O presbítero, acho que esqueceu sua Bíblia aqui. Ah, a da pastora. É que não cabe. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, no Evangelho de João, capítulo de número 4. Nós vamos meditar um pouquinho mais na palavra do Senhor. E este louvor cantado agora na oferta, juntamente com os outros louvores de introdução do culto, muito tem a ver com o objetivo desta noite. Há uma medida sobrenatural de poder de Deus. Eu acho que hoje, para fecharmos com chave de ouro, não de ouro, muito mais precioso do que o ouro é uma referência de metal precioso, caríssimo, raro, para nós humanos, mas a preciosidade celestial nós não conseguimos conceber, nós não conseguimos imaginar em termos de valor, em termos de grandeza, em termos de importância, em termos de poder. E amado, essa unção que desce, obrigado pastor, essa unção que desce do alto, essa virtude que vem do Pai das luzes, ele se manifestará hoje sobre nós, fechando então esta semana. É uma unção poderosa, é uma unção gloriosa, é uma unção cara, que não se pode comprar por dinheiro. Não há um homem rico nesta terra suficiente para poder comprar a unção que vem do alto. Mas é essa unção que garante para as nossas vidas o poder de Deus para aqui na terra colhermos, sim, colhermos coisas materiais, mas sobretudo sermos servos e servas do Senhor, que produzem grandemente frutos espirituais, amém? Porque para essa finalidade foi que o Senhor nos gerou, Deus nos tem gerado, povo seu, para sermos o reflexo dele nesta terra, para sermos os anunciadores, os porta-vozes dele nessa terra. A tua boca, a minha boca, os meus lábios, o teu lábio, a minha língua, a tua língua, tudo o que existe em nós e que permite nos falar, a nossa inteligência, os músculos, os nervos, a língua, tudo o que está envolvido para que possamos produzir fala. E não somente a fala humana, mas a fala espiritual, a fala que vem potencializada pelo poder de Cristo, essa possa fazer frutificar nesta terra, amém, amados? Almas, vidas para Jesus. Possamos também, amados, entender que não somente de pão viverá o homem, amém? Mas o quê? Mas de toda a palavra que procede, que vem da boca de Deus. E é essa palavra que hoje o Senhor gerará na nossa vida. É a palavra que sai da boca de Deus. Essa virá diretamente aos nossos corações e nos tornará homens e mulheres, seres espirituais ungidos nesta terra, para pregar o Evangelho, amém, amados? Para fazer discípulos e para batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, afinal de contas, não há nenhuma colheita mais extraordinária do que colher vidas para o reino dos céus. Não há nada nesta terra que possa substituir o valor de uma vida salva. Nesta terra não há nenhum valor, por mais rico que possa ser, não há nada que substitua em valor para Deus o valor de uma alma, amém, amados? Então que possamos produzir, que possamos colher muito em nossas terras pessoais, e até hoje, até ontem, foi isso exatamente que nós declaramos neste lugar, e Deus já tem garantido essa boa colheita. Você vai colher na tua vida profissional, você vai colher na tua vida material, nós vamos colher fartamente frutos familiares tremendos, eu tenho certeza disso. Tem sido garantido essa porção, amém, amados? Mas nós não podemos nos esquecer da produção que Deus quer que nós realizemos como homens e mulheres de Deus nesta terra. A seara é muito grande, diz a palavra do Senhor, mas poucos são os ceifeiros. Sabe por quê, amados? Porque na realidade os campos estão verdejantes, as vidas estão precisando de Jesus. E para que um campo, do ponto de vista do Evangelho, seja verdejante,
Amados, o campo verdejante desse ponto de vista são almas, são vidas, famílias, jovens, crianças, velhos, pais de família, mães de família, homens e mulheres que precisam do Evangelho de Jesus Cristo, que precisam do amor de Deus, que está exatamente expresso na pregação do Evangelho. Amém? Por isso eu convido você a abrir a palavra do Senhor em João, eu já te convidei, né? João capítulo 4. Um texto simples, o início aqui desse texto, que na realidade fala da mulher de Samaria, mas que nós vamos nos ater somente aqui nesses 3 primeiros versículos, diz a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, entre parênteses, o verso 2 diz, se bem que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos. Então ele deixou a Judeia e se retirou outra vez para a Galileia. Verso 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Amém? Interessante, amados. Porque Jesus, então, estando ele numa localidade, ele ouviu dizer, as pessoas começaram a comentar exatamente isso. Ó. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus, uma classe religiosa da época predominante, essa classe religiosa farisaica, diz a palavra do Senhor que tinha ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava muito mais discípulos do que João. Ele fazia discípulos e os batizava. E esse parênteses aberto no versículo número 2 diz que apesar de que Jesus não batizava exatamente, mas ele transferia essa responsabilidade para os seus discípulos, aqueles a quem ele já havia chamado, nessa altura do campeonato. Ele já tinha tido encontro com Pedro, ele já tinha tido encontro com André, ele já tinha tido encontro com João, ele já tinha tido encontro com Filipe, ele já tinha tido encontro com Natanael e outros homens e já mulheres que já estavam seguindo a Jesus. Jesus já estava multiplicando os ceifeiros, Jesus já estava multiplicando aqueles que haveriam de fazer uma grande colheita. Uma colheita de frutos que Jesus agora estava, ele mesmo, produzindo. Jesus estava trabalhando a terra, Jesus estava lançando sementes do Evangelho, sementes de salvação. Então o amor de Jesus Cristo, os atos de milagre de Jesus, já estavam gerando, despertando interesse nas pessoas. E elas estavam atentando para a pregação do Evangelho. E as pessoas agora estavam se convertendo ao Evangelho. Eles estavam então agora entregando as suas vidas a Jesus. Quer por ouvir a palavra, quer por experimentar milagres tremendos que Jesus já estava começando a realizar. Então, amados, a ponto de que a fama de Jesus já estava percorrendo as cidades, já estava percorrendo as províncias, já estava percorrendo as cidadelas, os bairros, onde enfermos e necessitados existiam aos montões, já estavam sendo impactados por isso. Então, amados, nós vemos aqui uma multiplicação e vemos um ponto agora aqui de comparação, um quadro comparativo. Entra agora o nome de João Batista nesse texto. A palavra de Deus diz que os fariseus ouviram falar que João batizava muito mais do que João Batista o fazia. Então, amados, quando o Cristo encarnado, o Deus agora encarnado, assumido Deus, um corpo humano, Jesus, agora, que era o próprio Deus, aleluia, que estava habitando entre os homens e produzindo os frutos espirituais, produzindo os frutos do Evangelho, o Deus vivo. Amados, o resultado foi que simplesmente houve uma multiplicação proporcionalmente aquilo que João Batista havia feito até então. Jesus estava fazendo muito mais, estava produzindo muito mais, e este é o viés que Deus, através do seu Espírito, hoje tem para as nossas vidas, amados. Todo o trabalho de nossas mãos, todo o trabalho produzido com a força humana, amados, ele é excelente, ele é bom, mas ele é limitado. João Batista, amados, nasceu com o propósito de ser alguém
seria o precursor de Cristo, seria o anunciador da vinda, do aparecimento de Jesus Cristo. Ele nasceu com este propósito. Amém, amados? E até ali ele fez esse papel, ele cumpriu esse papel. E o fez de forma excelente e aprovada. Jesus, quando disse a respeito de João Batista alguma coisa, disse: não há na terra e nem haverá homem nascido de mulher mais excelente do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é muito maior do que João Batista. Então, amados, entenda uma coisa: João Batista nesta noite significa aquilo que nós, como seres humanos, podemos produzir para Deus, podemos produzir para a nossa família, como seres humanos e nascidos com objetivos bem específicos, com missões bastante específicas. Somos nós, a classe de João Batista, que temos uma obediência diante do Senhor, que temos disposição no coração de realizar a obra. Mas, amados, Cristo simboliza o poder que vem sobre o homem, o poder que vem sobre, aleluia, a boca, o poder que vem sobre as mãos do homem, oh, aleluia, que torna muito mais realizador, que torna muito mais eficiente, que torna este homem muito mais eficaz, que torna este homem um multiplicador, aleluia. Então saiba de uma coisa: hoje é o poder de Deus em nossas vidas. Cristo representa exatamente esse poder que vai multiplicar as nossas forças, que vai multiplicar a nossa inteligência, que vai multiplicar o nosso coração, no sentido de amor, de despojamento, de desejo de fazer a obra. O Espírito de Deus está aqui, Ele está derramado em nossas vidas. Veja, João Batista foi importante, grandes obras João Batista fez, a ponto de homens nascidos de mulher não haver igual a ele. Porém, aquele que é nascido nos céus, aquele que é nascido no reino, aquele que é nascido do Espírito, é muito maior do que João Batista, assim como Cristo fez muito mais do que ele. Eu te digo uma coisa: hoje pode ser um divisor de almas, se você desejar, se o teu coração desejar, e se na oração você clamar a Deus, o Espírito excelente de Deus tomará o teu coração, tomará a tua vida, e não somente as coisas materiais serão mais abundantes e realizadoras da tua vida, mas as coisas espirituais se multiplicarão, e você terá mais sentido na tua vida. Você entenderá que através desse Espírito você será um batizador de Deus nesta terra. Veja, amado, que coisa tremenda. Antes de Jesus Cristo aparecer nesse panorama, João Batista fez a sua fama. É sabido, nos 4 evangelhos nós lemos a respeito de João. João, ele é pré-anunciado de uma forma espetacular, sobrenatural. Os seus pais sabem, né, sabem, através de uma forma sobrenatural, recebem a notícia de que seriam pais daquele homem, daquela criança que nasceria e se tornaria um homem com uma missão específica. Pois bem, João Batista cresce, ele era um habitante de deserto. A palavra do Senhor diz que ele era um homem que comia uma comida diferente, né? Ele se alimentava de gafanhotos, ele se alimentava de mel silvestre, ele vestia algumas roupas também um pouco diferentes daquelas normais dos que moravam na cidade. Ele se vestia com peles de animais, enfim, né, cintos de couro. Glória a Deus. E ele então, com a sua missão específica, ele junto ao Rio Jordão, ele anunciava o Evangelho. Ele pregava, arrependei-vos, né, de vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Oh, glória a Deus. E a palavra de Deus diz que muitas pessoas iam até ele. E ali então, ouvindo aquela verdade, impactados por essa verdade, a palavra de Deus diz que muitos se batizavam, e ele batizava. O próprio Jesus, quando aparece no panorama dos evangelhos, ele aparece com o seu nascimento, logo em seguida, depois de adulto, ele aparece indo se batizar com João Batista. Não é verdade? Amados, só que o nome João Batista, na realidade, esse nome João Batista, na realidade, o nome dele era João, né? João.
Por que ele era conhecido como Batista? Exatamente porque ele batizava. Então nós podemos dizer aqui que João era o João o batizador. Oh, glória a Deus. Quantos batizadores nessa época de João a Bíblia menciona? Só tinha ele. Camarada era rude, camarada era tinhoso, camarada tinha um brio. É invejável, né, essa postura, porque, perceba, amados, que missão que este homem tinha, né? Uma colheita, trabalhando agora, né, num processo de plantio, de semeadura e de colheita, numa terra inóspita, numa terra seca, do ponto de vista espiritual, dominada pela religiosidade. Mas aquele homem, amados, durante toda a sua vida, ele ali esteve fiel ao Senhor e produziu os seus frutos, colhia naquela terra, batizava. Mas perceba, amados, que ele era único. A Bíblia não fala de outros batizadores, só ele batizava, tanto que quando Jesus chega, ele encontra João, e é o próprio João o único batizador, o único que realizava aquela obra. Ele fazia, ele colhia, mas agora, amados, não havia uma expansão disso. E é justamente isso que o Senhor hoje quer gerar em nossas vidas, para que a gente possa encerrar essa semana. Deus quer gerar em nossas vidas um poder multiplicador. As tuas mãos vão produzir, e elas têm poder para gerar mais 2 mãos, que poderão gerar mais 4 mãos, que poderão gerar mais 8 mãos. Deus tem poder, através do seu Espírito, nesta noite, para fazer, amados, com que as nossas mãos não fiquem sozinhas, que as nossas mãos não fiquem isoladas, que as nossas mãos trabalhem e se cansem, sabe, amados? Mas Deus tem poder hoje para trazer virtude do céu, para tornar-nos uma seleção de batizadores, aleluia, uma seleção de homens e mulheres que batizam e fazem batizadores, que realizam a obra de Deus e ensinam e incrementam o reino de Deus e geram novos trabalhadores. Porque a palavra de Deus diz que quando então Jesus chega, a palavra de Deus diz que quando ele se apresenta e começa o seu ministério, ele começa a fazer imediatamente muito mais discípulos. E em fazendo discípulos, esses discípulos, entendendo o Evangelho, agora precisam e querem se batizar. E a palavra de Deus diz que Jesus mesmo não batizava, mas ele entregava aos seus discípulos a missão de serem batizadores. Enquanto esteve nas mãos de João Batista, um só batizava. Jesus entrou na história, começou a haver a multiplicação de batizadores. É esse o poder de Deus. Deus quer usar a ti, meu irmão. Deus quer usar a cada um de nós nesta noite, para sermos um porta-voz de uma palavra poderosa, que é capaz de atrair multidões e gerar, aleluia, servos e servas de Deus, amados, ganhar efetivamente vidas para Jesus, discipular pessoas, ensinar o caminho, apontar o caminho no caminho em que se deve andar, gerar, aleluia, seguidores de Cristo através da nossa história, através do nosso testemunho, através do nosso trabalho, aleluia. 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 Esse poder está manifesto. Esse poder está aqui. Esse poder quer tomar a tua vida e encher teu coração de compaixão por vidas, amada. Nós como igreja precisamos pensar, precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos usar de critérios de autoavaliação ministerial, pessoal, e dizer: Senhor, eu tenho sido um fazedor de discípulo. Eu tenho continuado a obra que Cristo começou, aproveitando aquele porta-voz, aproveitando aquele trabalho maravilhoso de João Batista, mas agora assumindo o controle e criando agora um ambiente de multiplicação e nos ensinando e nos deixando um legado. Amados, como igreja, como ministério, aquilo que estamos projetando fazer tem o intuito de fazer discípulo, tem o intuito de ganhar vidas para Jesus. Amados, como ministério, como corpo e como indivíduos,
Nós temos levado a sério o ide do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse a mim e a você, tanto quanto disse a todos os seus discípulos, ide e pregai o Evangelho a quem, amado? A toda criatura. E que mais? Amém? Ide, pregai o Evangelho. E depois, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Nós precisamos clamar por vidas. Nós precisamos chorar por almas. Nós precisamos nos ajuntar mais para multiplicar, aleluia, aqueles que vão batizar, no sentido daqueles que haverão de colher frutos de salvação. Nosso ministério tem cumprido com as metas celestiais de salvação. Quando cogitamos em eventos, quando cogitamos de cultos, quando pensamos em coisas e elaboramos ideias, estamos incluindo alcançar vidas para o reino de Deus. Ou temos sido, como João Batista, realizadores, mas limitados dentro do seu espaço, dentro de um canto chamado Beirada do Rio Jordão. Ou nós estamos buscando do Senhor o desejo de expansão, porque neste exato momento vidas estão sendo ceifadas pelo diabo, porque toda a vida que a igreja de Cristo não ceifa, o diabo ceifa. Toda a vida que nós como igreja de Jesus Cristo deixamos de buscar, onde quer que elas estejam, o diabo está indo buscar nesse exato momento. Neste exato momento, nos bairros carentes, nas favelas, em torno de nossa igreja, o diabo está mandando buscar vidas. Está enviando os seus mensageiros de morte, está enviando os seus realizadores, sabe, de ideias, está levando os seus semeadores de pecado, de destruição. Nesse exato momento, o diabo está semeando sementes de prostituição, está semeando, nesse exato momento, sementes de maldição, sementes de enfermidade, sementes de morte, sementes, sabe, de adultério, sementes de prazer carnal, de vícios em droga, amados, vícios em álcool e outras coisas semelhantes, sabe, amados, porque o diabo trabalha no seu campo, o diabo trabalha no seu eirado, o diabo trabalha no seu jardim. Nós fomos levantados por Deus para derrotar o inferno, e nós derrotamos o inferno quando ganhamos uma vida para Jesus. Nós precisamos clamar por vidas. Amados, somos altamente estimulados a orar por coisas. Amados, somos altamente estimulados por nós mesmos e até pela igreja, a orar, e pelas próprias necessidades, a clamar por muitas coisas, mas quase nunca, amados, clamamos por vidas. E se não clamamos, amados, o que dirá realizarmos uma obra de ir e buscar o perdido para trazê-lo para a luz do Senhor? Amados, precisamos clamar a Deus. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva-nos para sermos realizadores, amém, amados, de uma colheita chamada Evangelho de Jesus Cristo. Amém? E aí a palavra do Senhor aqui, olha que coisa maravilhosa. Esta foi a obra que Jesus fez. Então Jesus começou a fazer discípulos, os ganhava, amados, e entregava aqueles discípulos, aquelas vidas para os seus discípulos, já os estimulando, já os ensinando a realizar. Os que batizavam aquelas vidas ganhas eram os seus próprios discípulos. E aí, se nós lermos, amados, lá, vamos abrir a palavra do Senhor. Perdão. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em João 12. Melhor, João 14. A palavra do Senhor diz, verso de número 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Lhe respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E olha o que a Bíblia diz: e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então percebe, amados, a ânsia de Jesus de completar a sua obra, de ir para o Pai, de preparar o lugar para aqueles que ele haveria de deixar nesta terra para completar a obra, e ver o tamanho, ver o poder, ver o tipo de poder, de unção que ele delegaria, que ele deixaria para o seu povo, para os realizadores, para os batizadores, para mim, para você, para os fazedores de discípulos, que ele estava deixando, comissionando. Deus não estava comissionando realizadores de milagres, Deus não estava comissionando realizadores de festinhas, Deus não estava comissionando realizadores de grandes encontros, sabe? Deus não estava deixando realizadores, sabe, e operadores de maravilhas. Deus estava aqui na terra deixando através de seu Filho realizadores de batismo, realizadores de discipulado. É essa igreja que Deus aprova, é essa igreja que Deus quer, é essa igreja que Deus quer levantar, porque Jesus está voltando, porque a morada tua e minha já está guardada nos céus, mas há muitos que estão morrendo nesta noite e morrerão neste fim de semana, e não houve quem os tivesse ido buscar. Não há, porque esse é o tipo de colheita que a igreja está acanhada para fazer. A igreja está tímida. E a palavra do Senhor diz que o tipo de poder que ele dá é: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Qual foi a primeira obra que a gente vê Jesus fazendo? Qual é a primeira, realização do Senhor no sentido do reino? Amados, é pregar o Evangelho, é realizar a vontade do Pai, que é saquear o inferno, que é livrar as almas do inferno, é livrar as almas da perdição. Sabe, amados, porque existe o inferno sim, porque existe o diabo sim, porque existe uma frase na Bíblia que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta é a paga que o Senhor quer dar, é a vida eterna, aleluia. Essa é a colheita que o Senhor quer gerar, vida eterna. Para isso há poder de Deus, há poder do Espírito, a motivação de Deus para sermos ganhadores de almas nesta terra. Temos que repensar valores. Temos que repensar a nossa posição. O quanto tímidos temos sido para pregar o Evangelho do nosso Senhor. O quanto motivadores de outras coisas, menos pregar o Evangelho nós temos sido. E com isso temos alcançado até louros e glória, reconhecimentos humanos. Mas e os céus nos têm reconhecido como discipuladores e batizadores? Porque quando Jesus começa a realizar a obra que João Batista começou, ele deixa João Batista no chinelo. Se João Batista tinha uma fama entre os fariseus, a fama de Jesus passou a ser muito maior. Amados, só que por mais grande, por maior que tenha sido a obra de João Batista, a Bíblia diz que ele era um nascido de mulher. Nós, o Senhor se refere como nascidos do Espírito Santo. João batizava com água.
O Senhor Jesus batiza com Espírito e fogo. É esse o poder que Deus tem na minha e na tua vida. É esse o poder que Ele quer que nós utilizemos. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Nós vamos clamar por vidas, amados. Nós vamos clamar por avivamento. Nós vamos clamar por almas. Nós vamos clamar por salvação, por batismo em águas. Nós vamos clamar por desejo de sermos discipuladores e batizadores. É para isso que Deus nos chamou. Amados, há muitos que querem ser profetas. Há muitos que querem ser pregadores da palavra. Há muitos que querem ser homens que têm conhecimento da ciência e do oculto. Há muitos que querem falar línguas estranhas, das mais gloriosas, nos tons mais altos, para que sejam ouvidos e suas famas percorram continentes. Sabe, amados, há muitos que baseiam o seu ministério em realizações que, amados, diante do Senhor, são fúteis, passageiros, vãs. Amados, porque a obra que o Senhor quer que nós façamos, e é essa que Ele deseja, principalmente, é aquela, amados, que gera vida, que gera fruto na terra, chamada céu. Amém? E você precisa desejar isso. Eu, como